quais são os 3 principais conceitos básicos de ecologia que você já deveria estar sabendo. Se você está vendo esse vídeo no início da sua jornada de preparação, ou se você está vendo esse vídeo no meio da sua jornada de preparação, ou se você está vendo já perto do Enem, tenha certeza que você já deveria estar sabendo sobre esses 3 conceitos básicos da ecologia que eu vou te mostrar aqui. Pois é, professor, o senhor está falando aí dos grandes temas, de relações ecológicas, sucessão ecológica? Não. Eu estou falando da base de ecologia. Para você começar a estudar esses conteúdos de relações ecológicas, sucessão ecológica, tem uma base que você precisa saber. 3 conceitos básicos. Quer saber quais são? Então curte esse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, professor, quero saber, para poder ter o seu engajamento aqui comigo. Por quê? Eu gosto de dar aula interagindo com você. Então, se isso aqui é uma aula, você é o meu aluno, você é a minha turma que está me assistindo, então eu quero essa interação. Então, já coloca o dedo nesse like aí, que eu vou te falar quais são esses 3 principais conceitos gerais. Então, a gente tem as escalas biológicas, nós temos a diferença de habitat e a diferença de nicho ecológico. Então, quando a gente junta esses 3, se nós não conseguirmos entender essas 3 bases, a gente não vai conseguir estudar sobre a estrutura trófica, a gente não vai conseguir estudar sobre sucessão ecológica, sobre relações ecológicas. Por quê? Porque tudo isso está relacionado com a forma como a gente observa o ambiente, escalas, a forma como a gente entende a localização dos animais, habitat, e a forma como a gente vê as necessidades e as tolerâncias desses animais, ou seja, nicho e habitat, beleza? Então, a gente precisa ter essa visão panorâmica. Então, nesse vídeo eu quero mostrar esses 3 conceitos que você já devia estar dominando. Se você chegou aqui e não estava sabendo a definição básica de cada um deles, então tinha um problema com a sua jornada de preparação e eu acabei de resolver para você, tá? Então, fica aí comigo que você não vai se arrepender. Vamos lá, vamos ver esses 3 conceitos. Olha só, dentro dos conceitos gerais, nós vamos ter 3 pilares específicos que nós precisamos ter e conhecer para resolver questões como a questão que a gente acabou de ver como modelo. Então, os 3 pilares específicos do que nós chamamos de conceitos gerais, ou também poderia classificar como conceitos básicos de ecologia, são esses 3. Estamos falando das escalas biológicas, do habitat e do nicho ecológico. Não precisa se preocupar em anotar, tá certo? Ó, vou até mudar a câmera aqui para você olhar para mim. Não precisa se preocupar em anotar. Porque, meu querido e minha querida, você vai receber essas anotações em PDF no final desse módulo, tá? Nas suas notas de aula. Então você pode baixar esse PDF e ir anotando em cima as coisas a mais, os insights que você for tendo dentro dessas aulas aqui comigo, tá? Então eu não quero que você se preocupe em perder tempo com isso. Preste atenção aqui como se fosse um Netflix, vai acompanhando essa série de ecologia para você pegar aí as informações que são necessárias. Então, dentro dessa parte de conceitos gerais, escalas biológicas, habitat e nicho ecológico. Quando a gente fala primeiro sobre as escalas biológicas, o que é que você precisa colocar na sua cabeça? As escalas biológicas nada mais são do que óculos ou lentes de aumento que nós vamos colocando para observar o ambiente, tá? Pegou essa ideia? Então, olha só. Imagine que eu coloco um óculos que tem um limite. Ele vai olhar para aquela espécie e vai entender ela no contexto dos outros indivíduos da sua mesma espécie. Então, estou falando aqui de um olhar mais limitado ao contexto da espécie. Então, estou falando de uma população. Mas aí eu vou botar uma lente de aumento que tem uma amplitude maior de visualização. Então, eu consigo enxergar com essa lente a interação que existe entre os indivíduos da mesma espécie, mas a interação básica que existe entre eles e outras espécies que vivem no mesmo lugar. Então, eu já coloquei uma lente de aumento que enxerga uma comunidade, que são mais de uma espécie vivendo e interagindo dentro do mesmo ambiente. E aí eu vou e coloco uma lente de aumento ainda maior. Eu consigo, com essa lente de aumento, agora com esses novos óculos, eu consigo enxergar mais longe, com amplitude maior. Eu consigo enxergar a interação que existe entre as espécies, entre elas e o meio. Ou seja, a interação entre as partes vivas e as partes não vivas, que é o que a gente chama de ecossistema. E por fim, a gente coloca um super óculos de amplitude geral, um óculos 6D, e a gente consegue enxergar todos os ecossistemas da Terra se interconectando quando a gente fala de biosfera, por exemplo. Então, por isso que eu coloquei essa imagem aqui, para que você nunca mais esqueça do que significam as escalas biológicas. As escalas biológicas não significam nada mais, nada menos do que lentes de aumento, ou seja, óculos pelos quais nós enxergamos de forma ampla ou limitada aquele ambiente, beleza? Então, diante disso, a gente consegue trazer aqui essas informações. Esses óculos vão dar a cada um de nós a capacidade de enxergar a população, quando eu fico ali ao nível de espécie, a comunidade, quando eu enxergo as interações entre as espécies que habitam aquele lugar,
O ecossistema, quando eu entendo a interação entre as espécies e a interação entre elas e o meio ambiente, ou seja, os fatores bióticos e abióticos, e a biosfera, quando eu considero todos os ecossistemas terrestres. Por isso que a gente tem essa escala, né, de crescimento, seria uma escala de abrangência de observação, quando a gente lembra aí da figura dos óculos. Beleza? Se você pegou essa ideia, então coloca aqui, escalas biológicas são os óculos da vida. Então, a gente consegue pegar essa informação e guardar. Isso aqui é ferramenta. Não estou te entregando somente conteúdo, estou te entregando uma ferramenta para você usar numa questão. Ou seja, usar óculos específicos para você conseguir resolver questões, seja no nível que for. Beleza? Vamos lá. Segundo conceito geral que a gente precisa trazer para a discussão dentro dessa parte inicial de ecologia é o conceito de habitat. E o conceito de habitat é um conceito que está relacionado ao quê? A localização ou o ambiente físico, o lugar onde uma espécie é encontrada e naturalmente ela se desenvolve e se reproduz. Então, por exemplo, se você pensar no seu habitat, que é a localização ambiente físico onde você é encontrado e naturalmente você se desenvolve e pode se reproduzir ali também, seria a sua casa. Então, a sua casa é o seu habitat, beleza? Esse habitat, portanto, está relacionado com o quê? Olha só que desenho maravilhoso. O professor está mandando ver aqui nos desenhos. Esse desenho vai trazer para a gente aqui um contexto de quê, meu querido, minha querida? Isso daqui é localização. Então, eu marquei aqui com o localizador o local onde eu encontro no mapa um determinado ser vivo, uma determinada espécie. Então, o habitat nada mais é do que a localização deste indivíduo. Tranquilo? Então, é o lugar onde a gente encontra essa espécie e onde ela provavelmente se reproduz. Ela se desenvolve e se reproduz. Tranquilo? Então, com base nisso, a gente consegue caminhar agora para a... Eu não gosto de dizer que são dois conceitos separados, mas na verdade são dois conceitos complementares, que é o conceito de nicho ecológico, tá? Enquanto o habitat é o lugar onde eu encontro essa espécie, onde ela se desenvolve, ela se reproduz, o nicho ecológico, na verdade, agora, que nós temos, é o que nós chamamos de um conjunto de necessidades e tolerâncias que um organismo tem que satisfazer num habitat para que ele possa sobreviver e se reproduzir. Então, vamos lá, a gente já consegue distinguir. O habitat é o local. O nicho ecológico é o que ele precisa satisfazer dentro desse habitat para que ele consiga realmente sobreviver e se reproduzir. Pegou a ideia? Pegou a informação? Esse é o fio da meada. Então, para a gente exemplificar isso, basta trazermos um grande exemplo que eu amo de paixão, que é o exemplo do urso polar e do pinguim. Onde é que a gente encontra ursos polares? Geralmente no Polo Norte. Onde é que nós encontramos pinguins? Geralmente no Polo Sul. Por que que eu não encontro pinguins onde tem ursos polares? E aí a gente acha que é uma explicação espacial somente ali na questão da deriva continental, mas existe também um desenvolvimento relacionado com o conjunto de necessidades e tolerâncias. O pinguim seria predado por ursos polares e, apesar deles viverem e sobreviverem em habitats muito parecidos, eles não tolerariam a presença um do outro. Ou seja, se o urso polar dependesse só dos pinguins e os pinguins não suportassem essa predação, tanto os pinguins seriam extintos pela predação excessiva, quanto os ursos polares ficariam sem recursos futuros por causa dessa pressão excessiva. Então, a necessidade e tolerância ela não foi satisfeita, apesar do habitat ser muito parecido, que é um habitat gelado, né? Cheio de gelo, enfim, que fica aí nos polos. Então, para que um indivíduo ele se desenvolva e reproduza num determinado ambiente, ele precisa satisfazer suas necessidades, ou seja, encontrar os recursos, ele precisa de território, ele precisa de parceiros sexuais, ele precisa de água, de alimento, mas ele também precisa suportar, ele precisa tolerar as condições de pressão que existem naquele meio, como competição, como a própria predação e assim por diante. Então a gente tem aí um contexto de nicho ecológico que é complementar ao contexto de habitat e não que eles são aí excludentes, tá? Eles são complementares e são diferentes. Habitat é uma coisa, nicho ecológico é outra completamente diferente, tranquilo? Agora que você já pegou a base desses três conceitos, pode continuar o estudo da sua ecologia. Se você já tinha terminado, você agora fechou a lacuna dos fundamentos da casa. Se você ia começar a ecologia, agora você já pode começar muito mais aprofundado do que você já ia começar.
E se você já está na sua jornada de revisão, isso daqui foi um baita conteúdo para te ajudar nesse fechamento de jornada. Então sai desse vídeo e vai fazer uma lista de questões, sai desse vídeo e vai fazer um simulado, beleza? Essa é a minha dica para você. Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!